E é com você, nesse sábado, que eu quero falar sobre esperança. Porém, esperança de esperançar, não de esperar. Esperança e espera são coisas diferentes. Quando você espera que as coisas melhorem, quando você espera que seu marido melhore, quando você espera o seu trabalho, isso é espera, você está esperando. Esperança tem a ver com agir, fazer, participar, orar, crer. Coisas diferentes. Sábado passado distribuímos esse livro à igreja. O departamento de evangelismo achou interessante um para cada um, para você ler antes. Para entender o que você está entregando às pessoas. Porque se alguém te perguntar sobre o que fala esse livro, aí você vai falar sobre esperança. Esperança além da crise, Mark Filling. E para você que leu, você entendeu que durante o processo pandêmico, enquanto a vacina ainda não saía, Mark Filling estava escrevendo esse livro. Olhando para o panorama da crise e escrevendo. E já vai abrindo a sua Bíblia em Abacuque, até o final do culto você já encontra, a gente pode acompanhar. Vai estar aí entre os profetas menores, Naum, Obadias, essa turma que você conhece bem, para te ajudar. O livro de Abacuque é muito interessante o contexto, e hoje, ao falar sobre esperança, é um profeta que realmente eu lembrei dele. Porque esperança, alguns vão tratar dela como algo sempre para o lado melhor. Mas esperança no momento de crise é algo muito difícil de ser trabalhado. A crise um pouco veda os seus olhos para que você entenda o que há. Por isso que quando você entende que a esperança tem a ver com agir, participação ativa sua, você tem que entender, eu quero que mude, eu quero, tenho esperança que isso mude, então faça para que isso mude. Em todas as questões, permita-me aqui usar o meu celular, porque a leitura de hoje eu vou ler na linguagem de hoje, porque o texto eu acho que ficou bem enriquecedor. Mas quando você procura a etimologia da palavra esperança, na raiz indo-europeia, esperança significa expandir, aumentar, ter êxito, levar qualquer projeto adiante, seja de ordem física ou psíquica. Se está dizendo levar o projeto, você faz parte. Eu não espero que aconteça de braços cruzados. A espera da esperança, de esperançar, ela é ativa. Eu participo. Sou agente também nesse processo. Não posso aguardar que isso aconteça sem que eu me envolva. Por isso que esperança, o livro de esperança, a nossa participação tem que ser ativa, começando a ler o livro. Não posso falar de esperança sem estar envolvido. Não apresentei alguém sem conhecer esse livro. Para quem gosta de leituras, ele jamais indicará um livro que ele não leu. Olha, eu vou indicar porque esse livro é muito bom. Isso é coerência. Falar de esperança, entregar esperança às pessoas, coloca você em ação. Não existe levar esperança sem você participar. De braços cruzados na igreja, não leve esperança. Tem que estar envolvido no processo. Quando você olha a etimologia no hebraico, isso é muito interessante porque é uma expectativa confiante de que coisas boas estão vindo da parte de Deus. Tenho esperança porque Deus agirá, virá da parte dele. Então eu confio, porque quem promete é fiel. A palavra no hebraico é a mesma palavra para corda. E o interessante é que isso mostra a ideia de esperança, é estar amarrado a Deus. Esperança sem Deus, no contexto cristão, não existe. Se você tem esperança de dias melhores, de melhores trabalhos, melhores relacionamentos, tem uma coisa envolvida aqui. Esperança é estar amarrado em Deus. Deus, além de você, tem que estar inserido nesse processo. E aí você vai na filosofia, no grego, esperança significa confiança em algo positivo. Aí diz assim, ó, estar cheio de esperança implica também em agir para que o esperado se efetive. Qualquer seja a definição de esperança, uma coisa é certa, você tem que participar.
envolvimento. Há anos distribuímos esses livros de esperança, com pouco envolvimento, com pouco conhecimento do conteúdo. E se você não leu por falta de tempo, encontre um tempo, porque hoje, ao sair, você vai ler livros às pessoas. Encontre um tempo para ler sobre. E Mark Filho vai escrevendo sobre a pandemia, escreve sobre a entrada do pecado, sobre essa esperança, sobre salvação, dicas de saúde, como estar bem diante dessa crise. E quando você olha para o livro de Abacuque, acompanhe a leitura comigo. Antes eu vou contextualizar. Abacuque está num processo. Os assírios e o Egito estão se unindo para combater a Babilônia. A Babilônia é o governo agora, em média do ano 605, que está no poder. Eles estão ganhando terreno. E aí, na minha Bíblia, nas referências, tem a batalha de Carquemes, onde o Egito está se juntando à Síria, porém os babilônicos o derrotam. E Abacuque, nesse contexto, ele olha para a Babilônia agora, e o povo de Deus será escravizado. Está todo o contexto lá do livro de Daniel. Mas quando Abacuque olha para a Babilônia, o capítulo 1 você vê um profeta se queixando, conversando, dialogando com Deus. Ele não apresenta juízo para Israel, mas ele começa, vamos no capítulo 1 primeiramente. Olha só o verso 1 e 2. Advertência revelada ao profeta Abacuque. E aí ele pergunta: até quando, Senhor, chamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Você acha que a tua vida hoje é diferente disso aqui? Quando você olha para o mundo, você enxerga isso? Esse mundo cheio de violência, esse mundo de vaidades, de egos, de política corrupta. Você consegue entender que o seu contexto de Abacuque, o poder que vem como um rolo compressor e que te domina, você consegue enxergar uma sociedade sendo controlada ou não? Não sei que visão você tem disso, não é para isso que eu estou aqui. Mas eu quero te colocar no meio de conflito com o mundo. Você tem que olhar para o mundo enxergando conflitos. Porque se você é cristão, você automaticamente está em conflito com o mundo. Porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus, assim escreve João. Não tem como eu ser amigo do mundo e amigo de Deus. Amigo do mundo no sentido de ter prazer mais no mundo do que em Deus. Há um discurso muito errado assim. O jovem tem que estar ao contrário do mundo. O padrão do mundo não é o padrão do jovem, está tudo certo. Mas Jesus diz assim: você tem que ser luz no mundo, então você tem que estar no mundo, você tem que estar no meio dele. Não é no sentido oposto do mundo. O mundo está indo para cá, o jovem adventista tem que ir para lá. Jamais, ele tem que ir no mesmo processo, só que ele está inserido como luz desse mundo, como sal da terra, como salvação, anunciar esperança. Então, não tem como Jesus alcançar as pessoas se ele não caminhasse entre elas. Não é um Deus do alto do céu olhando para o povo e falando de lá. É ele no meio do seu povo, é ele guiando o seu povo no Antigo Testamento. É Jesus pisando na terra, vindo, anunciando, promessa, curando, amando, abençoando. E nós precisamos pregar mais sobre o evangelho de bênção e não um evangelho onde coloca barreiras. Muitas pessoas pregam o evangelho de dificuldade, o evangelho onde você tem que deixar isso, você é um enfado. Porque Jesus diz: eu não vim anunciar aqui para vocês juízo, eu vim aqui para salvar o mundo. Eu vim para amar o mundo. Eu tenho que anunciar o evangelho de salvação e não de perdição. Eu tenho que estar preocupado com a salvação. E Abacuque está questionando: Deus, eu estou vendo tudo isso no mundo, e por que você permite isso? Então entra o capítulo 2. Aonde eu vou ficar um pouco mais. O capítulo 2 começa no verso 1 dizendo assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Eu vou ler na linguagem de hoje. Eu pedi para que o pessoal
projetasse na linguagem de hoje. Me desculpe o pessoal da transmissão, mas ouçam isso. Vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. Verso 2. E o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Algumas versões vão dizer, para que possa ser lido até se alguém passar correndo por ela. Deus está dizendo a Abacuque: eu vou te dar uma visão, eu vou te falar uma palavra agora, mas eu quero que você escreva isso em tábuas, para que todas as pessoas enxerguem o que eu vou anunciar a você. E Deus continua dizendo assim, verso 3, ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Está esperando algo em Deus? Deus diz assim, se você espera algo em mim, haverá um momento exato, porque eu prometi, porque a minha palavra é fiel. Eu quero dizer a você, você que está em casa também, Deus está dizendo assim para você hoje, olha, se você tem orado, se você tem clamado, primeira coisa, se você tem esperança, haja em favor para que isso aconteça. Deus está disposto sim a te ajudar e a cumprir aquilo, porém estará cumprido se for diante da minha palavra, porque eu sou Deus e eu prometi, e essas coisas acontecerão. Então escreva, eu virei, haverá salvação, haverá juízo também, mas eu vim anunciar salvação. Então enquanto Abacuque se queixa, agora o verso 4 vai dizer, a mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. E a sua versão vai dizer assim, o justo viverá pela fé. Paulo por 3 vezes ele escreve isso, e alguns até acreditavam que o justo viverá pela fé é uma fala de Paulo. Paulo está parafraseando Abacuque. Mas quando você olha para Paulo, no livro de Romanos, ou então no livro de Gálatas, ou aos Hebreus, Paulo está falando sobre a justificação pela fé. E Paulo está falando sobre fé. Mas fé, para Abacuque, a palavra emuná, no texto original, emuná não é aquela fé que é crer. Seu perdão, o que é fé? Fé é crer no que não existe. Eu acredito. Fé não é só crer. Porque essa palavra, na sua raiz, ela traz outros significados. A palavra amém, que somos acostumados a falar, firmeza, mas é firmeza em Deus. Olha, eu termino a oração, eu espero, com firmeza, com a certeza, que Deus ouça essa oração, e que Ele realmente atenda a minha oração. O professor Dr. Rodrigo Silva, ele ilustra a emuná de uma maneira bem interessante. Ele diz o seguinte, imagina você quase morrendo afogado, e você está no meio de um lago ou de um oceano, e você já não tem mais forças, e de repente quando você olha para o lado, vem vindo um tronco, ou um salva-vidas. O que você vai fazer nesse momento? Eu vou abraçar isso, porque a minha vida depende disso. E emuná, no sentido hebraico, é justamente isso, fé. Para Abacuque é abraçar, agarrar, depender a sua vida naquele momento. Então, quando diz assim, o justo viverá pela fé ou pela fidelidade de Deus, está dizendo, eu abraço essa verdade em Deus, porque a palavra que Ele está dizendo é essa. Então, eu tenho que depender disso para que a minha vida, para que eu sobreviva. Porque Deus está dizendo, eu vou trazer juízo, porém, o justo viverá pela fé. Aquele que estiver comigo, abraçado, enraizado nessa verdade, esse sobreviverá. E esse é o nosso desafio hoje. Esse momento de igreja, você acredita mesmo que isso, a sua vida depende disso aqui? Você entende que a palavra de Deus, a sua vida depende disso? Todas as manhãs você se lembra que você só está vivo e abraça essa verdade da Bíblia porque a sua vida depende disso? Você está entendendo que a tua vida depende desse Deus? Porque Deus trará o juízo para os ímpios. Mas se você for justo e abraçar e agarrar em mim, você sobreviverá. Então agarre a oportunidade de estar com Deus.
Eu falo de fé porque fé e esperança e o amor são três coisas intimamente ligadas. E Paulo vai colocar que a maior delas é o amor, porque isso envolve o amor a Deus, a dependência de Deus. Fé é depender a sua vida plenamente em Deus, abraçar isso, não solto. Eu quero salvação, porque o juízo virá. Mas Abacuque, escreva essas coisas, nunca se esqueça disso, não é para o seu tempo. Então, querido, paciência nisso, calma, esperança além da crise, a crise passa. É certo que o quadro bíblico demonstra que o mundo cada vez mais, as crises virão cada vez mais, mas a Bíblia está falando sobre além da crise. Se você passou por uma crise depressiva, talvez por um momento de instabilidade na sua vida emocional, talvez o relacionamento com o cônjuge, se você tem esperança que teu marido, a tua esposa mude, faça a sua parte, porque esperança é agir, é ação. Quer que ele mude? Mudo eu também. Dialogue, converse, sente. Se realmente você quer que ele mude, não fique só apenas de joelho no chão, faça a sua parte, peça a Deus forças. Tem que perdoar alguém? Peça a Deus forças. Perdão é um ato divino, ele diz, eu ofereço perdão para você. Quer estender ao outro? Você tem que aprender em mim. Humanamente falando, talvez seja difícil perdoar alguém, mas tem que ser perdoado, isso é mandamento. Se você quer que seus pecados sejam perdoados, Deus vai dizer sim, então perdoe. Se você trouxe a sua oferta até aqui e tem algo contra teu irmão, deixe aqui a sua oferta, volte lá, converse com teu irmão, depois você venha diante de mim e ofereça novamente. Tem que perdoar. Ter esperança é agir, um evangelho, um cristianismo de ação. Evangelismo, alguns acham, são campanhas, é tenda, é distribuição. Evangelismo é motivação para que o trabalho de qualquer departamento aconteça. Ação da igreja, igreja ativa. Uma igreja fora das paredes do templo. Essa é a esperança. Essa é a fé. Mas para que isso eu leve adiante, eu tenho que entender, eu tenho que estar abraçado nisso. Talvez eu não creia o suficiente em Deus para que eu distribua um livro. Então eu não vou distribuir livro, vou ficar em casa. Não vou levar nem 10, porque não tem para quem distribuir. Ah, meus amigos todos não são cristãos? Ah, tem um povo aí, mas aquele lá não vai querer ler. Perdeu a sua essência. Esqueceu o que é esperança. Romanos capítulo 5, abra comigo por favor. Do verso 1 ao 5, Paulo vai dizer o seguinte: agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. É lindo esse texto. É pela sua fé, é por você ter abraçado essa verdade, é por você ter realmente segurado nessa verdade, é por você ter colocado diante de Deus que a sua vida depende dEle. É por isso que nós temos acesso a essa graça em Cristo Jesus. Mas para isso eu tenho que abraçar e viver disso. Não solte o tronco no meio do lago. Não se afogue nesse mundo. Paulo diz que isso nos produz esperança. Traz a aprovação de Deus.
A fé em Cristo Jesus traz a aprovação de Deus. Isso traz motivo. Ele diz, em qualquer momento, ou seja de sofrimento ou não, a crise está aí, está. Talvez tua empresa fechou, um investimento você perdeu. Ainda está lutando para que as coisas voltem. E talvez não volte mais. Mas temos que estar preparados, com paciência, com alegria, com o coração derramado diante de Deus. Porque Ele nos deu o Espírito Santo para que acalmasse o nosso coração. Não se desespere diante das crises. Fechando o 2º ano de psicologia agora, e já entendi muitas coisas. Simone, psicóloga. Psicologia é linda, tem os seus conflitos, maturidade é importante nisso. A fé vai dar uma mexida lá. Mas se for a fé que abraça, está tudo certo, vai ser uma bênção, uma ferramenta tremenda. Então, se você não resolve apenas de joelhos no chão, procure ajuda sim. Procure ajuda profissional sim. Coloque para fora, converse, dialogue, exponha. Fale da sua vida para alguém sim. Nós queremos ter uma esperança onde Deus tem que fornecer e nos ajudar e nos abençoar de uma maneira que somente Ele trabalhe e eu não, eu só espero. E como eu disse, esperança de esperançar não é esperar. Por isso que o título dessa mensagem ela era Esperança sem Espera. Porque se eu estou esperando algo de Deus, eu tenho que estar ativo nesse Deus. Eu tenho que estar confiando nele. Eu tenho que estar envolvido com Ele. E a igreja proporciona esse envolvimento com Deus. E muitos vão dizer, olha, minha fé sou eu e Deus e faço mal para ninguém. E aí Paulo vai falar assim para você lá em Hebreus 10, olha, como é o costume de alguns, não deixe de congregar. Ainda mais chegando aqueles dias, admoestemos uns aos outros. Precisamos de pessoas envolvidas na nossa vida. Precisamos de envolvimento com o Evangelho. Precisamos não ser mais tardios para participar desses projetos da igreja. Todo ano tem, né? Tem todo ano, graças a Deus. Poderia ser todo mês um projeto desse. Essa semana eu tenho estudado a Bíblia com um casal de jovens, bem interessante. Jovens que vieram naquele final de semana do pastor, amigo do pastor Gedri, esqueci o nome do pastor. Qual era o nome do pastor, pastor? Do seu amigo que esteve aqui. Lucas, pastor Lucas. Aquele que falava hebraico demais, coisa linda de final de semana. Essa semana eles expressaram o desejo do batismo. Por eles mesmos. Eu acho muito interessante como Deus trabalha, porque enquanto se criam mecanismos, slides, processos para levar as pessoas até Cristo, o Espírito Santo não tem slide, PowerPoint, apresentação para dizer, ó, obreirão, você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, cara, no final é a colheita, fica tranquilo. Não. Deus age. Deus visita o coração das pessoas. Vou fazer o meu melhor como obreiro. Vou dedicar ao estudo da palavra e quero falar desse Deus. Mas é entre a pessoa e Deus essa decisão. Toda pessoa que se decide pelo batismo é entre ela e Deus. E eu digo sempre, não se batize para se tornar adventista, ou batista, ou católico. Não é essa a função do batismo. É entrega, é conserto, é aliança, salvação. É por esse motivo que você deve ir ao tanque. Então, quando uma pessoa decide, é lindo ver como Deus trabalha nos corações e fazer parte, porque Ele precisa de pessoas. Ele diz, leve esperança às pessoas. Talvez algumas pessoas na vida do seu círculo familiar ou vizinhança, ou dentro do ambiente que você estuda ou trabalha, só ouvirão de Jesus através de você. E eu me dou o luxo de não entregar um livro para ela, que talvez seria o momento para ela de virada, de decisão.
enquanto eu não busco me envolver na igreja, seja em qualquer departamento da igreja, é utopia pensar que toda a igreja dará estudo bíblico. Porque os dons são variados e o Espírito dá conforme lhe apraz, é Ele que distribui. Alguns estudarão a Bíblia, outros cantarão, como a família Lenz que aqui cantou. Que família abençoada, todos cantando e tocam instrumentos. Vão louvar a Deus através da música, outros através de uma boa recepção, outros servindo. Está aqui o microfone, está aqui a água, está aqui, servindo uns aos outros. Os dons são variados, mas Deus usará cada um a seu favor. Cada um desses dons Deus usará ao seu favor. Então, entenda que dom, qual é a sua aptidão dentro desse processo e fala, eu quero colocar à disposição de Deus. Porque na mão de Deus Ele vai potencializar isso. Se você é advogado e falo com você, ajude seus irmãos que não têm essa facilidade de entender algumas coisas, oriente ele, converse com ele, ajude, ofereça essa ajuda. Você é formado em direito, ajude ele, oriente ele o melhor caminho. Qual é a tua função no seu trabalho? Se você dispensa das 8 às 18, talvez, dentro de uma empresa, dando do seu melhor, por que não para Deus? Porque não é remunerado, amigo, o céu não tem preço. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta ter essa semana, puxa vida, obrigado pela água. Olha aí, servir, eu vou tomar. Obrigado, tá? Delícia de água que Deus nos deu. Essa semana conheci um casal e esse casal disse, olha, um amigo de meu pai se enforcou em Toledo. 60 anos, abastado, rico, família linda. O que faltou para esse homem? Ela contou que o pai dela estava assim, era o amigo de infância dele, o parça. O que faltou para esse homem? Esperança. O vazio onde Deus ocupa, que nem nada vai preencher. Pessoas com dinheiro, abastados, tristes, depressivos. Não é o dinheiro que resolve. O Evangelho é lindo pregar ele. Claro, o obreiro tem que sobreviver. É justo também pagar algo aos pastores. 24 horas estão nesse processo. Está tudo certo. Mas dentro do seu tempo livre, coloque-se à disposição de Deus. Abra sua empresa para reuniões. Deixe lá livros para os funcionários, por que não? Por que não para a vizinhança? E algumas pessoas querem sair do Brasil, fazer missões. Está certo. Alguns países só ouvirão desse Deus também se você for até lá. Mas talvez a tua vizinhança aí, você está aí no sábado de manhã, tranquilão, legal, culto online, uma bênção na pandemia, já pode voltar para a igreja, fica tranquilo, vamos continuar transmitindo, está tudo certo. Nas suas viagens, acompanhe, desfrute disso. Mas acabando o culto, amigão, pegue esse livro aqui e vai distribuir na vizinhança. Por que não? Teu vizinho sabe que você é um cristão, já percebeu isso na sua vida, na sua fala, na sua conduta. Por que a família sai todos os sábados de manhã, arrumadinha até, né? Terninha azul, ó. Bem arrumadinho. Aí o vizinho fica olhando, onde esse camarada vai ser lá no sábado, 8 horas da manhã? Ele tem que saber o porquê. Porque eu só consigo levar esperança com envolvimento. Se você quer realmente que esse impacto esperança impacte a vida de alguém, primeiro eu quero te dizer uma coisa: deixe que Deus impacte primeiro a sua vida. Quando eu não experimento o que Deus fez na minha vida, é difícil falar desse Deus para alguém. Preciso de comunhão com Deus para que Ele transforme a minha vida, para eu levar essa transformação adiante. Isso é importante.
É muito difícil falar de alguém que você não conhece. Quase impossível. Assim como o povo gosta de falar da vida alheia. O quanto você conhece para falar de alguém. E se conhece, cale-se. Lê Tiago 3 aí, fica tudo resolvido. Mas decora. Porque o homem é capaz de dominar um animal pelo cabreço, mas não domina sua língua. Tiago 3, pesadão. Para quem gosta de falar muito. Olhe para dentro de si, autoanálise. Quem sou eu nesse processo aqui? O que eu estou fazendo aqui na igreja hoje? O que eu vim buscar para entregar a alguém? Eu vim buscar pão da vida, água da vida. Eu tenho que oferecer de graça, porque eu recebi de graça. Eu tenho que levar adiante. Eu vou me fartar da água da vida, Jesus Cristo, do pão da vida, Jesus Cristo, e vou me baquetear e me deliciar, e vai ficar sozinho? Um obesão espiritual, de tanto que come na igreja, mas não oferece para ninguém? Não. Tem que estar magrelinho, para sentir fome e voltar aqui de novo, comer mais um pouquinho, beber mais um pouquinho, levar adiante. O evangelho funciona assim. Já pensou se Deus olhasse para nós hoje, como olhava para aquele povo, e a sua mão pesasse daquela maneira? Não sei o que seria de mim. Tenho dúvida do que eu seria, se é que eu ainda estaria vivo. Quanta dificuldade, volte no livro de Abacuque, por favor. Porque depois de Abacuque questionar a Deus no capítulo 1, e depois ouvir da promessa desse Deus no capítulo 2, só que Deus promete uma coisa para Abacuque: olha, escreve aí, não é para o seu tempo, mas eu virei. Só que eu vou acabar com a Babilônia. Eu vou dar a vocês sim passos verdejantes, mas calma, não é para esse tempo. Aguarde, eu darei passos verdejantes a vocês. E o seu inimigo, fique tranquilo, eu vou destruí-lo. Então ele ouve isso de Deus e ele começa se queixando, e no capítulo 3, no verso 17 a 19, ele vai dizer assim: ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, olha a crise, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gados nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas, onde eu estarei seguro. Amém? Esse é o Deus que nós temos que acreditar. Se você não tem mais rebanho, trigo, tem fome, tem crise, se você se perdeu no meio dessa pandemia, existe segurança no Senhor. Olhe para isso. Não olhe para a crise agora, olhe para Deus. Porque Ele é o Deus que supera todas as crises, é o Deus que promete que Ele virá, é o Deus que sanará todos os problemas, é o Deus que curará as enfermidades. E amigo, nem que eu morra enfermo, mas Deus está dizendo, eu vou restaurar. Se você não recebeu essa bênção na sua vida, morra em paz. Por quê? Porque eu ressuscitarei, eu transformarei, e eu trarei você de volta. Percebe? Tire os olhos da tribulação. Paulo vai dizer, olha, eu não olho para o que está diante de meus olhos, eu olho para o que é eterno, porque as coisas eternas, essas não são passageiras. Esperança tem a ver com eternidade. Fé, abraçar, abrace isso. Viva dessa promessa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Está escrito. E de tudo que está escrito, se cumpriu. Não falhará alguma palavra que Deus colocou, porque quem prometeu é fiel. Eu espero que nesse sábado, você saia daqui, pegue os livros. Os diáconos gentilmente separaram sacolinhas de 20 unidades. Se você precisar de mais, amigos, leve todos esses livros aqui. É bom que falte livros. Como desbravador, eu distribuí livros de campanhas de 1 ano, 2 anos, que ficou por aí. Não. Leve todos esses livros. Que falte livro para você, que a gente busque mais. Mas leve. Faça algo pelo Evangelho. Passe nas caixinhas de correio, deixe o livro. Mas para aqueles que perguntarem sobre o que é esse livro. Opa, esse livro é sobre
Esperança na crise sim, porque a crise, se você está passando, Deus promete, Deus orienta como superá-la. Então leia esse livro, é lindo esse livro. Que Deus abençoe a sua vida. Eu convido você para se colocar em pé, para nós orarmos. Abacuque entendeu muito bem quem é Deus, e é por isso que ele depende desse Deus. É por isso que a vida dele estava amarrada como a corda em Deus. É por isso que ele abraçou como se fosse a sua única oportunidade da vida. E eu quero te dizer, o dia de amanhã ninguém sabe. Se você tem que se decidir por Deus, decida-se. Se você tem que agir, haja, faça, ore, deixe, abandone, produza, crie, mas faça. Esperança envolve a sua atitude, a sua ação. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, obrigado, Deus, por esse rebanho, por esse exército, Senhor Deus, que está aqui diante de nós. Assim como aquele exército de Israel, Senhor Deus, que sofria opressão pelos babilônicos, assim nós estamos hoje sofrendo por esse mundo de pecado. O pecado, Senhor Deus, ele realmente nos tira muitas coisas. Mas, Senhor Deus, a coisa mais importante, que é a esperança em Ti, a salvação em Cristo Jesus, Senhor Deus, não deixe que a gente perca isso. Que a nossa fé possa estar realmente, Senhor Deus, enraizada, segurando, Senhor Deus, em Ti. Que nós entendamos que a nossa vida depende 100% das Tuas mãos, Senhor Deus. E a partir desse momento que colocamos a vida em Tuas mãos, então o restante virá. Porque a Tua palavra assim o diz, primeiro as Tuas coisas, depois as outras vão sendo acrescentadas. E acrescente, Senhor Deus, aquilo que não tira a nossa salvação. Talvez o trabalho almejado, Senhor Deus, vai tirar minha salvação. Então, Senhor Deus, que a gente possa entender que não é o trabalho. Senhor Deus, se o relacionamento, o cônjuge, o namorado, se não é para a nossa vida, Senhor Deus, nos ajude a arrumar o casamento. Mas se ainda estivermos num processo de conhecer, Senhor Deus, nos afaste, se isso envolver a nossa salvação. Os nossos olhos, Senhor Deus, coloque eles no céu. Tire os nossos olhos da terra, Senhor, nos ajude. Quão difícil é estar na Tua presença, mas, Senhor Deus, clamamos hoje que a nossa vida seja dependente de Ti. Abençoe a Tua igreja, nos dê um ótimo sábado, que cada pessoa que receber esse livro possa ter esperança no coração. Nós pedimos isso, agradecemos no nome do Seu Filho Jesus.